Você já se sentiu preso num ciclo interminável de erros e arrependimento? Hoje a gente vai estudar como que a gente pode estar quebrando esse ciclo através da mensagem transformadora do Evangelho. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele, João Batista, estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras, pessoas incrédulas, com o coração endurecido em relação ao que hoje a gente chama de evangelho, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Do início do Antigo Testamento ao fim do Novo Testamento, vemos o pecado entrando e acabando com tudo por onde ele esteve. Mas também temos acesso à forma como hoje somos perdoados e podemos conseguir manter uma vida de santidade, alcançando a justificação através de Jesus Cristo. A lei veio para apontar o que era bom aos olhos de Deus e desobediente para com ele. O homem do Antigo Testamento foi incapaz de cumprir todas as leis de Deus. Por isso, Deus determinou que o sumo sacerdote ele iria oferecer um sacrifício pelo pecado do povo. Um animal perfeito era sacrificado como oferta pelo pecado. E um outro, chamado de bode expiatório, era enviado para o deserto após o pessoal confessar todos os seus pecados sobre ele. Isso simbolizava a remoção dos pecados da comunidade. Esse evento de purificação dos pecados através de um sacrifício era conhecido como Dia da Expiação, além de outros sacrifícios e ofertas que tinham seus propósitos e mantinham a relação de Deus e o povo. Mas até isso o homem conseguiu negligenciar e estragar. Então, no Novo Testamento, a gente consegue ver o nascimento de um homem santo, por não herdar o pecado de Adão, que passou por todas as tentações possíveis e imagináveis que nós já passamos e vamos passar, suportou com maestria, sem pecados e conseguiu cumprir toda a lei de Moisés, sem religiosidade. Um homem puro, assim como o animal que era sacrificado no holocausto nos dias da expiação. E como esperado, o inferno conseguiu fazer com que os ditos homens de Deus daquela época penalizassem ele com a morte. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Mas uma coisa eles não sabiam: o Nazareno não podia morrer. A morte é o preço do pecado, ele não pecou. Mas era tudo um plano. Ele foi o sacrifício perfeito. E naquela tarde foi consumado. A partir daquele momento, qualquer pessoa que cresce nele seria lavado pelo sangue do seu sacrifício. No mundo espiritual, o sangue é a moeda. E ele pagou pelo perdão dos nossos pecados. Agora, nos tornamos descendentes de um novo Adão. Não precisamos mais ficar com os fardos pesados do pecado nas nossas costas. O preço que deveria ter sido pago através da nossa morte, ele, por amor a nós, se sacrificou. Agora, somos por fé justificados. Mas não acaba por aí. Continuamos sendo tentados, muitas vezes caímos, pecamos, damos as costas para Jesus e vivemos uma vida sem nenhum tipo de consagração. Acabamos não nos sentindo mais dignos de orar ou até de ir para a igreja. Em algum momento, a consciência surge. O diabo, que há muito tempo já havia planejado esse momento, acusa a nossa ingratidão por Jesus Cristo, pois pecamos. E isso acaba virando um ciclo de pecado, um ciclo de queda. Pecamos, logo em seguida a gente se sente chateado, indigno, aí a gente vai orar. Ai, Senhor, me perdoa, mais uma vez eu caí, eu pequei, me ajuda, eu não vou mais fazer isso. Só que num pequeno momento em que a gente não demonstrou uma mudança realmente,
a gente vai e cai novamente, voltando pro início do ciclo. Aí a gente peca. E de novo, ai, Senhor, me perdoa, errei de novo, não vou conseguir. Tá vendo? Uma oração com autocomiseração. Eu tô me lamentando, ai, me perdoa, me perdoa. E o Senhor perdoa. Aí passa um tempo, esse tempo a gente não mudou e caímos de novo, pecando. E o ciclo continua. Toda essa cobrança, essa ingratidão, essa falta de compromisso, autocontrole, amor próprio, tudo isso dói, mas a gente precisa sair de algum ponto. Vamos lá. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Não conseguimos ser perfeitos, mas devemos nos aperfeiçoar a cada dia. Ficar se cobrando por perfeição só vai gerar tristeza, cobrança desnecessária e aprisionamento. Devemos ter como meta melhorar nem que seja 1% a cada dia. Jesus já fez o papel dele, cabe a nós fazer o nosso. Mas assim, como é santo aquele que nos chamou, sejam santos também vocês em tudo que fazem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ele é aquele em quem devemos concentrar o nosso foco. Ele é o nosso exemplo. Esqueçam o que foi, não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Caiu e errou? Mentiu, fofocou, julgou com hipocrisia, invejou, ficou irado, guardou rancor, foi orgulhoso, negligenciou oração, foi egoísta, desonrou os pais, independente de qualquer circunstância, cometeu adultério no coração, roubou, foi preguiçoso, santa procrastinação, buscou vingança, quebrou promessas, é avarento, desperdiçou recursos, ignorou os necessitados, cultiva pensamentos ruins, praticou imoralidades no geral, tem a boca suja, foi desonesto, não respeitou a natureza, é guloso demais, dentre muitos outros. Caiu e errou. Vamos começar a criar essa cultura de parar de se martirizar e começar a agir para mudar. Um fato, não podemos ficar mudando o passado, mas somos responsáveis por alguma porcentagem do que está acontecendo no presente e do que vai ser o nosso futuro. E o que você quer do seu futuro? Continuar na mesma mediocridade que você tá? Achando que você não consegue ter controle das suas atitudes e da sua vida? Mergulhado num lamaçal de pecado, tendo o adversário pousado num ninho na sua cabeça, comendo do prato que ele desgraçadamente te apresentou? Você não tá cansado de se desviar dos planos que Deus determinou para sua vida? O que você errou ontem que hoje você tem meta de deixar de errar novamente? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está com vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que nós estamos sendo aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que temos falhado. Pois é. Agora acredito que chegou a hora de desenvolver o tão aclamado autoconhecimento e inteligência emocional. Quem sou eu? O que me deixa mal? O que eu posso fazer para agradar aquele que deu a vida por mim? Qual que é a minha identidade em Deus? Qual que é o meu propósito? Para que essas perguntas sejam respondidas, a gente precisa começar a criar uma sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, o nosso melhor amigo. Calma, a gente vai desenvolver isso, não se preocupe. Decida evoluir. Ache de pessoas que são tendenciosas pro mal. Seja amigo de pessoas cantes e que de algum modo te aproxima de Deus. Te garanto que é mais fácil você se desviar do que você se alinhar. Comece a cuidar de você. Se possível, durma melhor, tome água, se exercite, cuide do templo e morada do Espírito Santo, que é o seu corpo. Chega de se vitimizar. A sensibilidade, você colocar um peso bem maior do que na verdade é o real. Descubra hobbies novos e encare todas as atividades do seu dia como uma forma de adoração a Deus. Inteligência emocional é conseguir reconhecer e diferenciar emoções em nós e nos outros, saber consultá-las nas horas de agir e regulá-las em momentos que são difíceis. É importante identificar aquela voz de dentro das nossas cabeças e não ignorar os nossos sentimentos. Vamos começar a se analisar mais e nos acolher mais, acalmar
acalmar os nossos sentimentos e voltar pro eixo. Negociar conosco e não tomar decisões precipitadas. Uma pessoa com emoções estabilizadas, se fosse uma casa com a porta aberta, num bairro que tem um contexto ser o mais perigoso possível em termos de roubo do universo. Você tem o poder de escolha. Não deixa o inimigo controlar seu sentimento. Tem um caderno para controlar os padrões da sua vida, como você se sente antes, durante, depois de determinadas situações, seus pensamentos e afim. Vamos, com a ajuda de Deus, aprender a lidar com as opiniões alheias, críticas e essa famosa busca de aprovar os outros, desenvolver tolerância a frustrações, gerar uma autoestima, eliminar a impulsividade, dependências emocionais, inconstâncias, fracassos, autossabotagens, defeitos, ciúmes, inseguranças, procrastinação, inveja. Chegou o momento de defender e desenvolver os nossos valores. Jesus quer preencher esse vazio que todos nós sentimos, curar nossas feridas internas, nos permitir ser amados. Amor esse que você pode nunca ter tido e te volta a se aproximar do Pai. Tudo que Ele quer é ser seu amigo e ter intimidade. O que o mundo oferece é vaidade. Vazio, é passageiro. Mas o que Deus pode te dar é eterno. Por que você tá furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não vai ser aceito? Se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Estejam alertas e vigiem, diabo. O inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando o mesmo sofrimento. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus deu ao ser humano armas para nos afastar da carne que tende ao pecado e aproximar do nosso espírito que está com Deus. E quais são elas? O jejum, que mata a carne evidenciando o espírito, a oração, que constrói a intimidade, a leitura da palavra, que alimenta esse espírito que foi evidenciado no jejum, e a amizade integral com o Espírito Santo. Outras ferramentas por algum momento podem até ser úteis, mas não serão eficazes. No momento, temos essas ferramentas. Faz como Davi, utiliza do que você tem em mãos. Não se sinta confortável em lutar com as ferramentas que vocês não se sentem úteis e não sabem utilizar. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, no seu alforje de pastor, com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Meus irmãos em Cristo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Só assim a gente vai firme contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Amado, é uma questão de decisão. Do mesmo jeito que escolhemos se vamos levantar da nossa cama agora ou mais tarde, ou nós vamos escovar os dentes, temos em nossas mãos o livre-arbítrio de escolher pecar ou adotar um estilo de vida de arrependimento por Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e principalmente por amor a nós mesmos. E se você não entendeu ainda, arrependimento não é lamentação, arrependimento é mudança de ato. Todos os caminhos que escolhermos vão nos levar a Deus, mas só um caminho vai nos levar a viver com Ele. Os outros serão para julgamento e condenação. Não é fácil. Com a ajuda do Espírito Santo e do meu autocontrole, que é algo aprimorável, a gente vai conseguir. Você consegue. Ore pedindo perdão a Deus e recomece agora mesmo. Que Deus nos abençoe e nos ajude.